Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira aqui no YouTube do Antagonista às 5 da tarde. Você também lê as minhas colunas no site O Antagonista sem paywall. Fato do dia: comida cara, não compre. As peripécias de Lula. Gente, a chuva de declarações, do nosso presidente. Só se fala nisso na rua, em tudo que é canto, esse vídeo. Jesus amado. O que foi isso? O que isso vai significar para o governo? O que está acontecendo junto com tudo isso? Eu vou te trazer aqui hoje. Vocês sabem que sextou. Então nós vamos ter muito meme, vai ter piada, vai ter recordar é viver das antigaças, assim, das antigaças. Vocês se preparem, porque é nosso combinado que sextou é mais leve, mas sempre daquele nosso jeito, melhorando o nível do debate. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes disso eu te trago uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Vamos lá? Fato do dia: comida cara, não compre. As peripécias de Lula. Gente, como lidar com isso? Vou colocar aqui, olha, a foto que o Valuation Freestyle trouxe. Lula convoca a reunião de emergência com Sarney para elaborar plano moderno de combate à alta de preços. Por quê? O presidente Lula deu essa entrevista aqui a uma rádio da Bahia. Se você já viu, você vai rever. Por que você tem que ver duas vezes? Porque eu não tenho como desver, você vai ter que ver outra vez. Se você ainda não viu e não quer ver, vai ver também. Porque eu vi, eu não tenho como desver, vocês todos vão ver. E se reclamar, vocês vão ver duas vezes. Então vamos lá pro vídeo. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Ora, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro, sabe? Porque é necessário que a gente faça isso. É necessário que a gente faça. O povo não pode ser extorquido. Não pode ser extorquido. As pessoas não podem tirar proveito porque o povo está comprando. A pessoa sabe que a massa salarial cresceu, então aumenta o preço. A pessoa sabe que o salário mínimo aumentou, então aumenta o preço. Não. É preciso que se tenha responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Ninguém pode explorar ninguém. Aí aqui, gente, uma pergunta. Eu acho que estou pagando um preço exagerado pelo governo. Posso deixar de comprar? Gente, eu quero isso aí. Essa ideia eu achei boa. Quem achou boa, já comenta aqui embaixo. Já comenta aqui embaixo o que você achou dessa ideia. Aliás, já olha se você tá inscrito no Antagonista ou não, que depois você não recebe as narrativas, vai lá reclamar comigo na rede social, né, Brasil? Mas voltando à história do Sarney, por que a gente tá falando da história do Sarney? Quem aqui lembra daquela época? É confissão de idade, você falar que lembra daquela época. Quem se lembra dos fiscais do Sarney? Para você que é mais novo, vou te auxiliar, vou contar. Foi promovido um congelamento de preços em todo o Brasil. E você tinha órgãos oficiais que ficavam vigiando isso. Só que não é possível, não tem braço, porque tinha que ser o congelamento de preço em todos os lugares. Então, as pessoas do povo começaram a dizer que eram fiscais do Sarney. Iam no mercado ver se o preço tinha subido. Isso virou uma febre tão grande que tinha no programa do Jô Soares de humor um quadro em que o personagem dele era a fiscala do Sarney. Quem lembra? Pois é. E um fiscal do Sarney famoso foi o Aloysio Mercadante. Gente, olha essas fotos aqui. O Aloysio Mercadante na CUT. Olha a camisetinha, olha o look. Primeiro na frente da maisena, depois aí com o jornalzinho na mão. E aqui, por último, uma relíquia, tinha o bottom. Eu sou fiscal do presidente Sarney. Recordar é viver na tela.
uma reportagem da época, Os Fiscais do Sarney. Receberam ordem de prisão. Então, os senhores estão presos em flagrante delito, certo? Serão conduzidos à Polícia Federal, certo? E responderão inquérito policial, certo? Por desobediência ao decreto presidencial. No supermercado Real, um consumidor foi um fiscal e tanto. Eu fecho esse supermercado pelo roubo abusivo e extorsivo que estão acontecendo com mais de 30 produtos. Vejam o caso dessas duas maioneses. Vejam o caso do café. De 99 mil cruzeiros, estão cobrando 120, 130. Vejam o caso dessas fraldas, que para 6 xixis paga 1.000 cruzeiros a mais. Confissão em nome de José Sarney, o nosso presidente e o presidente da nova república. Está fechado em nome do povo. O novo presidente do Brasil. Pois é, isso aí foi a situação hoje em Curitiba. E aqui, como o Lula falou que a culpa é do povo, porque sabe que tá caro, não compra. Já começou a surgir essa figurinha. Se você é da internet, você já viu essa figurinha 1 milhão de vezes espalhada por ali. Ali, companheiro, um brasileiro pagando caro por alimento. É verdade. Ela tá escrita geralmente ali, companheiro, uma pessoa que falou mal da nossa democracia. E esse negócio de racionamento de preço, falando em democracia, o presidente Lula chegou para resgatar a democracia, mas está copiando isso aqui da época da ditadura militar. Dá uma olhada. Tá vendo tomates, com cor de tomates, com jeito de tomates. Mas o preço não é de tomates. É caro, caríssimo se você comprar. Porque se você não comprar, o preço vai ter que diminuir. E enquanto você espera o preço diminuir, você sempre pode encontrar o substituto. Se o tomate estiver caro, compre massa de tomate, ou pepino, ou alface. Se um determinado tipo de feijão estiver caro, compre outro tipo mais barato. Se todos fizerem isso com um produto caro, ele não vai ser vendido. E vai ter que ficar com preço justo. E, gente, essa história de falar, não, se tal coisa tá cara, troca. Já teve até numa rede de TV as pessoas, uma rede de TV amiga do Lula, né, que só repete o discurso do governo, as pessoas falando assim, como é que é? Não, se a laranja tá cara, faz suco de cenoura, dando tipo receitas alternativas. Daqui a pouco estão ensinando a cozinhar a casca de alimento, a batata tá cara, come só a casca. Né? Ai, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, não é só o Lula que tá com esse papo no governo. Vamos dar uma olhada aqui. E muitas vezes, as próprias imprensa, às vezes falam, olha, tal coisa tá cara, substitui por outra. Né? Alface tá cara, substitui por chicória. Então o preço internacional está tão caro quanto aqui. O que é que se pode fazer? Mudar a fruta que a gente vai consumir. Em vez da laranja, outra fruta. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro. E aqui, olha, uma lembrança. O pão está caro? Ora, não compre. Maria Inacieta, que estão lembrando a Maria Antonieta, que era imperatriz da França quando teve a Revolução Francesa, que, ó, cortaram a cabeça. E tem uma lenda urbana de que as pessoas estavam reclamando do preço do pão e ela falou, ora, não tem pão? Que comam brioches. E aí, Pati Parra, Maria Antonieta olhando o Brasil e pensando, cortaram a minha cabeça por muito menos. E aqui, olha, o bonezinho, vamos dar uma olhada na foto do bonezinho, o tal do bonezinho, que tem o bonezinho da xenofobia, o Brasil dos brasileiros, mas tem esse outro bonezinho muito legal. Comida tá cara, não comprar. E é óbvio que a oposição já fez paródia e é óbvio que tem videozinho do Nicolas. Videozinho do Nicolas, depois da história do Pix, videozinho do Nicolas é um clássico nacional. Bora lá, videozinho do Nicolas da comida cara. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto tá caro, você não compra. Se a água tá cara, é só não tomar banho. Se você está com fome, é só não comer. Se a conta de luz tá cara, é só não ligar. Se a gasolina tá cara, é só não andar de carro. Se a passagem tá cara,
é só ficar em casa. Se o presidente está ruim, é só tirar. E aí, gente, os memes. É sextou, a gente vai de meme. Então vamos lá, que é de meme que vocês gostam, né? Na tela. Prometeu picanha, entregou jejum intermitente. Mais meme. Luiz Inácio da Silva em defesa do jejum. Pior que a escassez em um mundo de abundância, pode ser uma ferramenta essencial na saúde, no emagrecimento e no esporte. Agora aqui, Leonardo Lopes trazendo uma dica, olha que dica boa. Queria dar uma dica aqui para os nossos ilustres governantes. Se a lagosta estiver muito cara, você pode trocar por sardinha. Se o lençol de 4.000 fios egípcios estiver muito caro, você pode trocar por um sintético. Se o vinho estiver muito caro, troque por um suco de cenoura. E aqui, o povo continua com os memes, né? Valuation Freestyle de novo. Janja troca Hermès por Gucci para mostrar como combater inflação gastando menos. Gente, olha que ato de desprendimento. Que coisa bonita, que coisa bonita. E aí, olha que ato de desprendimento para falar em comida. Comida tá cara. Eu vou botar esse videozinho que é dessa semana, que é um videozinho, por que eu vou pôr? Sextou, eu vou pôr esse vídeo por quê? Porque eu vi o vídeo. Eu tenho como desver esse vídeo? Não, eu não tenho como desver o vídeo. Como eu não tenho como desver, todo mundo aqui vai ser obrigado a ver. Vocês vão ter que ver. Na tela. Eu queria que vocês me acompanhassem aqui nessa conversa com vocês. Eu estou numa horta aqui na Granja do Torto e estou discutindo como é que a gente vai fazer um reparo nessa horta para ela produzir mais. Eu estou no meio de alho poró, estou no meio de pé de tomate, estou no meio de pé de pimenta, no pé de almeirão, ou seja, cenoura. Mas a gente quer fazer com que essa horta seja mais produtiva para atender todas as necessidades, tanto do Alvorada quanto do Torto. O dado é o seguinte, ao chegar nessa horta, eu comecei a pensar nos preços dos alimentos no Brasil, que é uma coisa que está preocupando o governo e que é uma coisa que eu já fiz 2 reuniões para ver se a gente consegue encontrar uma solução. Ô Janja, você está filmando, você pega tudo que eu vou falar. Há várias razões para a subida do preço dos alimentos. Primeiro, a subida do dólar contribui para aumentar o preço da carne, contribui para aumentar o preço da soja, contribui para aumentar o preço do milho e de outros produtos que nós exportamos. Mas também nós temos que lembrar, sabe, o fogo, nós temos que lembrar o calor, a falta de chuva e o excesso de chuva. Tudo isso contribui para a gente produzir mais ou produzir menos. Também a capacidade de compra do povo. Na hora que há um aumento na demanda, ou seja, na hora que o povo pode comprar mais, na verdade os vendedores aumentam os preços. Então, ao aumentar o preço, a gente corre o risco de ter uma inflação. E a gente não quer ter inflação porque quem paga com a inflação é você. É o trabalhador, é aquele que vai no supermercado comprar comida. Nós estamos discutindo, vamos fazer muitas reuniões com atacadista, com dono de supermercado, com produtores, para que a gente encontre uma solução para garantir que a comida chegue mais barata de acordo com o seu poder de compra. É isso que nós estamos trabalhando muito. E vamos fazer quantas reuniões for necessárias para tomar todas as decisões. E eu não podia começar fazendo essa discussão se eu não viesse aqui na minha horta e fazer com que essa horta seja mais produtiva, consiga produzir mais qualidade, mais quantidade, para que a gente possa não só comer, mas dar para os funcionários que trabalham aqui. Pode ter certeza que nós vamos conseguir esse intento de baixar o preço do alimento para você comer mais e melhor. Um beijo, um beijo. E olha lá que coisa bonita. Enquanto ele tá na horta, paga, que a gente paga para ele ter essa horta. Você não queria ter essa horta? Eu queria ter também. E a gente tem. Só que quem usa é o Lula, porque a gente tem que a gente tá pagando. Mas nós não podemos nem ir nessa horta. Eu queria uma horta dessa. Só que eu ia ter que pagar 2 hortas. E a gente ia pagar a horta do Lula e a minha horta. Gente, que tristeza. Agora, saindo de horta para marmita, vocês viram o escândalo da marmita? Que é daqui de São Paulo? Vou ler aqui. O governo Lula gastou 5,6 milhões com ONGs ligadas ao PT para distribuir marmitas, mas as refeições não foram entregues. Mesmo sem cumprir o contrato, essas ONGs receberam o pagamento
e apresentaram prestações de contas como se tivessem executado o serviço. As entidades beneficiadas são controladas por ex-assessores de parlamentares petistas e os relatórios de prestação de contas apresentam indícios de fraude. Vou apresentar um requerimento de informações ao governo e uma representação ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas da União para que esses fatos sejam investigados. Ou seja, pagaram para ONGs que eram de assessores de deputados petistas, de ex-assessores, pagaram para essas ONGs entregarem marmita. E não teve marmita, nem a marmita tinha. E aqui, gente, enquanto tudo isso acontece, eu quero dar uma notícia boa para vocês. Uma notícia boa. Depois de 15 anos, o Encontro Nacional da Alimentação Escolar voltou, reforçando o comprometimento do governo do presidente Lula com a educação e o bem-estar das nossas crianças e jovens. E é claro que tem vídeo. É claro que tem vídeo do Insta da Janja para vocês, na tela. Porque ninguém consegue estudar de barriga vazia, gente. Brasília está sediando o Encontro Nacional de Alimentação Escolar, um momento que reforça o compromisso do governo do presidente Lula para garantir a segurança alimentar das famílias brasileiras. Eu, como embaixadora da alimentação escolar no Brasil, afirmo que esse foi e continua sendo um dos pilares fundamentais para combater a fome no nosso país. São 150 mil escolas atendidas pela Política Nacional de Alimentação Escolar, 50 milhões de refeições fornecidas todos os dias para mais de 40 milhões de estudantes beneficiados por esse que é um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. Garantir a alimentação escolar de qualidade é fortalecer também a agricultura familiar. Afinal, o PNAE incentiva que 30% dos alimentos que chegam à alimentação escolar sejam provenientes diretamente da agricultura familiar sem intermediários. Nos ajuda na concentração, na hora da atividade ou da explicação do professor, no foco. Eu queria agradecer todas as merendeiras do Brasil por fazer o lanche cada dia mais delicioso. E vamos novamente mostrar ao mundo que tratar a alimentação escolar como política de Estado é garantir que nossas crianças e jovens estejam mais do que bem alimentadas, estejam bem nutridas para que possam realizar seus sonhos. O PNAE é do Brasil. Olha, eu não podia terminar sem mencionar algo que parou o Brasil, que é o ST Fashion. Não sei se vocês estão sabendo. O ST Fashion. Ai, gente. Gente, que falta que tá fazendo uma boa assessoria, hein? Jesus amado, quando eu trabalhei nesse tribunal, não tinha um negócio desse. Te exonerava na hora só por ter ideia. Não sei. Mas, enfim, o STF, que abriu o ano judiciário com o ministro Barroso falando que não vamos reclamar dos gastos, porque isso, porque aquilo, explicando os gastos. Ele abriu o ano judiciário explicando os gastos e aí foi falar que eles estão produzindo uma linha de lenço e gravata para dar de presente. O STF. Ele achou, nossa, isso é super legal, vamos falar. Brasil, dá uma olhada na expressão da ministra Carmen Lúcia quando corta a câmera para ela. E faço apenas um registro, não passará despercebido, de que nós, a novo departamento STF Fashion, nós lançamos uma gravata do Supremo Tribunal Federal que todos estamos utilizando e para as mulheres um lenço belíssimo, como que está com a ministra Carmen Lúcia. E a razão real para isso é que nós recebemos muitas visitas ou visitamos lugares em que as pessoas nos dão presentes. E, portanto, foi uma forma que nós encontramos gentil de retribuir os eventuais presentes que recebemos com uma gravata que tem um símbolo do Supremo Tribunal Federal e que, se permitirem aí, modéstia, ficou muito bonitinha. Bom, depois dessa expressão da ministra Carmen Lúcia, acho que eu nem vou falar mais nada, né? Uma imagem fala mais que 1000 palavras. Eu sei que você quer dar a sua opinião, eu vou dar minha opinião também, mas antes de opinar, a gente vai para as narrativas. A extrema-direita fascista, com seus mecanismos de desinformação, está, mais uma vez, distorcendo tudo o que o presidente Lula falou. Eles não gostam tanto de falar de mercado? O gado não é gado mercado para lá, gado mercado para cá, defende Faria Limer. O Lula estava falando de mercado.
Se você acha que algo está caro, você não compra, que eles vão ter que baixar o preço para vender. Eles vão deixar o quê? O alimento estragar na prateleira? Era a dica que o presidente Lula está dando. Por quê? Porque o presidente Lula veio de baixo. O presidente Lula passou fome. E o presidente Lula tirou mais de 800 milhões de brasileiros da linha da fome e da pobreza. A elite não suporta isso, porque o Brasil tem uma elite escravocrata que está aí deturpando tudo que o Lula fala. Mas não passarão, porque o Brasil é dos brasileiros e é para isso que eu fiz o L. Nós, patriotas, avisamos. PT no poder é para bater a sua carteira. Eles já degringolaram a economia, quase faliram o país com a tal da Dilma, o poste do Lula. E agora eles queriam voltar para quê? Primeiro, para o Janjo se vingar. O Naime vir pegar de volta todo o dinheiro que eles tinham tido que devolver. E depois, para fazer com que o país degringolasse na economia para implementar o comunismo. Eles não querem livre mercado. Eles são comunistas, sim. A gente sabe como é que é. Eles querem todo mundo dependente do Estado. Eles querem inchar o Estado, eles querem mandar em tudo e querem todo mundo dependente. O único jeito de evitar isso era o quê? Ter votado no presidente Bolsonaro, que é o único que peita o sistema. Mas o Bolsonaro fala palavrão, né? Faz o L agora, isentão. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que com essa história da comida cara, o governo Lula tá descendo a ladeira e talvez carregue junto com ele o PT. Porque agora as pessoas estão tendo a exata dimensão do que é um governo do PT nesse auge de redes sociais. A gente não tinha tido um governo do Lula com rede social. Então, assim, as lembranças que as pessoas têm das coisas que o Lula falava são as lembranças do que passava na imprensa em geral. Ele fazia um discurso, saía um trechinho, 2, isso sumia depois. Hoje não. Ele abre a boca, 2 segundos depois tem um corte do que ele falou para todo mundo ver. E com isso, o que acontece? O caráter dele está vindo à tona. Porque o que ele falou do mercado é de uma insensibilidade. As pessoas estão passando fome. Ele não diz que ele é o homem que luta para tirar as pessoas da fome. A fome é um negócio que é a grande briga da vida dele. Mas ele também é uma pessoa que, vivendo no bom e no melhor, a mulher dele sai para comprar gravata de R$1.000 para ele na Europa. Reclamou, vocês não lembram quando ele estava hospedado ainda num hotel antes de ir para o palácio, porque queria umas reformas lá? Mentiram até que a Michelle tinha sumido com os móveis para reformar lá dentro. Naquela época, eu não sei se vocês lembram que ele reclamou da comida do hotel. Ele reclamou da comida do Palácio do Planalto, dizendo que comida do palácio nunca é boa. E aí ele vira para uma população que está se endividando para comprar comida, graças à política descontrolada do governo dele. Ele fez a economia ficar assim. Aí ele vira e fala, não, você vai no mercado e se está muito caro, você não compra. Passando para o povo uma responsabilidade que é dele. E outros ministros dele já falaram coisas semelhantes. Rui Costa falou coisa semelhante. Luiz Marinho falou coisa semelhante. E olha, é tão triste a gente ver que o jornalismo militante, parte do jornalismo, repete essa coisa cruel. A laranja tá cara, faz suco de cenoura. Uma pessoa que escolhe o que come, eu acho que escolher o que a gente come é um privilégio. Não sei se você já passou na situação em que você não podia escolher o que é que você ia comer. Tinha que comer o que você tinha. A vida da gente não muda quando a gente pode escolher o que come. É um privilégio. Eu agradeço a Deus todos os dias que eu tenho o privilégio de escolher o que eu como nesse momento da minha vida. E aí, a gente sabendo que a maioria das pessoas não está escolhendo o que come, está comendo o que dá para pagar e mesmo assim se endividando. Alguém que escolhe o que come, vai lá e taca na cara, faz assim, faz assado para economizar. Se o Lula tivesse economizando, em vez de dar conselho para o povo economizar, o povo não precisava economizar. Se ele tivesse feito a lição de casa sobre os gastos públicos, a situação não estava essa. Se ele tivesse descido do palanque para governar, a situação não estava essa.
O Lula está preocupadíssimo em quê? Em regulamentar a rede social. Se dedicasse à pauta dos preços da economia, metade da atenção que o governo tem dedicado a tentativas esdrúxulas de censurar a rede social, o Brasil já estava outro. A gente teve um governo que, desde o início, estava só batendo no tal do Roberto Campos Neto. Vocês lembram disso? Tudo era culpa do Banco Central, porque o homem que indicou é o Bolsonaro. Ah, porque é herança maldita, porque é isso, é aquilo. A gente que já é mais descolado sabe que o PT, que essa lenga-lenga de herança maldita e de sofrer golpe, é uma coisa de outros carnavais. Todo governo do PT tem isso. Essa coisa da herança maldita, eles falavam que tinha herança maldita do Fernando Henrique, que era PSDB. Aí ficaram falando, teve gente que dormiu nesse barulho. E agora o que nós estamos vendo eles não ajustaram nada na economia. É uma gastança, é tudo desenfreado, é tudo descontrolado. Perdeu aí 14 bilhões no fundo lá do Banco do Brasil. É mais 2 bilhões de rombo nos Correios, tudo com companheirada. O Brasil é dos companheiros, não é isso? Companheirada administrando, perde dinheiro. A ONG lá das quentinhas, dos assessores de deputado petista, recebeu 5 milhões do governo, nunca entregou as quentinhas. E esse povo tem a cara de pau de dizer para o povo economizar no mercado. Olha, gente, sinceramente, não dá. Mas aqui eu faço uma licença poética. Não dá para o Lula falar essas coisas. Só que a gente tem que analisar o seguinte. Lula disse, se a comida tá cara, não coma. Entenda como isso é bom. Isso é bom para quem ainda não enxergou, enxergar quem é o Lula e quem é o PT. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Senta o dedo no like. Senta o dedo no like, compartilha esse vídeo. Enfim, não podia falar de outro assunto hoje. Eu tinha até preparado um outro para hoje. Mas despreparei, tá preparado para depois, porque esse assunto eu precisava trazer aqui. Hoje eu vou ficando por aqui. Eu volto na próxima segunda-feira. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Beijo e até segunda.